caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Inicia agora, aqui pela Rádio Repórter, o programa Sindicato Itinerante. Notícias, entrevistas e informações de interesse dos servidores públicos municipais. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não é sobre ter o melhor presidente para esse lugar. É sobre encontrar um político honesto que eu possa votar. É sobre eleger alguém que se preocupe com nossa nação. É sobre ter leis que não escravizem o cidadão. É pintar a bandeira na cara, ir pra rua e poder ter orgulho do nosso país. Lutar pelos nossos direitos, pra depois poder bater no peito e dizer eu também fiz. Não é sobre como ver o que acontece e não fazer nada. Não é achar graça da própria desgraça e ainda dar risada. É sobre cobrar de quem está eleito a nos representar. Estar sempre atento e nunca deixar de fiscalizar. Segura a tua bandeira, vem pra rua, vamos gritar forte, fazer-nos ouvir. Boa tarde, ouvintes dessa estimada emissora. Boa tarde, servidores públicos municipais, estaduais e federais. Boa tarde, Ronei. Boa tarde aos nossos visitantes. Hoje o programa está bastante diversificado. Vocês vão gostar muito. Estamos hoje também solidários com a nossa diretora Margarete Almeida. Hoje, com muito pesar, comunicamos o falecimento da filha dela. Ela morava no Mato Grosso e o corpo chegou hoje, era 10h30 da manhã, está sendo velado na capela mortuária no cemitério Jardim. Boa tarde aos colegas, os nossos sentimentos a Margarete, a toda a família dela. Que Deus possa abençoar ela nesse momento difícil, toda a família, né? Possa então estar presente do lado deles nesse momento tão complicado. Mas que com todos nós acontece, né? Só que o natural seria o filho enterrar o pai e não o contrário, né? Então, nossos sentimentos para Marga. Também hoje, com muito pesar, a gente comunica a todos os trabalhadores desse nosso Brasil o enterro da nossa Constituição. Hoje entra em vigor a nova lei trabalhista, onde enterram junto todo e qualquer direito do trabalhador. Enfim, hoje pensei o que falar para vocês e como chegar até vocês, ouvintes, que pagam em dia seus impostos, que levantam cedo e vai trabalhar e não tem mais a lei trabalhista que até hoje nos amparava. Hoje o programa é dedicado inteiramente para vocês. Quero nesse momento convidar a todos que nos unamos mais do que sempre estivemos e que começamos a participar mais dos trabalhos de seus sindicatos, fortalecendo assim a entidade que ampara vocês. O nosso sindicato está promovendo, dia 18 de novembro, uma Assembleia Geral com a reforma do nosso estatuto. Vou ler para vocês o edital dessa Assembleia. A presidente do Sindicato Servidores Públicos Municipais de Ijuí, SSPMI Sindicato, no uso de suas atribuições legais, convoca os servidores públicos municipais, ativos e inativos, associados ao SSPMI Sindicato em dia com suas obrigações sindicais, para a Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 18 de novembro de 2017,
na sede do SSPMI Sindicato, cito a Rua Barão do Rio Branco 350 e Juí RS, em primeira chamada às 8 horas e segunda e última chamada às 8 horas e 30 minutos, para tratar da seguinte pauta. Avisos gerais, recomposição da diretoria executiva Conselho Fiscal, deliberação sobre a reforma do Estatuto Social da entidade. Ao meio-dia será servido o almoço de integração entre os sócios. Em Juí, Rio Grande do Sul, 3 de novembro de 2017, Anelise François Kunz, presidente do SSPMI. Também, Anelise, falando de assembleias, no dia 28, no turno da noite, exatamente às 19 horas, o CODEM, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, está organizando uma assembleia onde todas as entidades de Ijuí estão convidadas a participar, né? Mais que convidadas, estão convocadas pela presidente do CODEM, a pastora Ana Isa dos Reis, e pelo prefeito municipal Valdir Eck, para participar. As pautas da Assembleia são um painel olhando a realidade atual com vistas ao desenvolvimento, ou seja, uma análise de conjuntura, né, local e regional. Também a atuação do CORED e as estratégias de ação, as proposições de definição das eleições do novo Conselho de Representantes do CODEM. Então vai ter essa questão também. A questão da alteração da lei do CODEM, o plano estratégico do município e assuntos gerais. Então, é mais uma assembleia onde todas as lideranças locais, todos os movimentos sociais, as entidades civis organizadas estão convidadas e convocadas a participar. Dia 28 de novembro, a partir das 19 horas, no auditório da Associação Comercial Industrial. Tá morrendo um pouco a cada dia na mão de ladrão. Estamos aqui com o Moacir Deves, ele que é presidente do Comus. O Comus é o Conselho Municipal de Saúde da nossa cidade. E nós convidamos ele para contar um pouquinho o que é o Comus, para que serve, o que se faz lá, como é que é a dinâmica, que ele possa explicar um pouquinho. Quando se fala em conselhos comunitários, se fala em controle social. O que é esse tal desse controle social, Moacir? Boa tarde. Boa tarde, Ronei. Boa tarde, Anelise. Boa tarde ao pessoal do Sindiágua, que também está presente aqui nos estúdios. Boa tarde a todos os ouvintes e principalmente aos servidores públicos que estão nos escutando. O Conselho Municipal de Saúde de Ijuí, ele foi formado no ano de 91, um dos primeiros conselhos a nível de Brasil que foi deliberativo, devido à nossa lei orgânica aqui do município. Então, nós tivemos a composição na época do conselho, ele atua até hoje, ele é formado por representantes da comunidade e da gestão municipal. Nós temos na representação 18 conselheiros, dos quais 9 representam a comunidade, 5 representam os prestadores de serviço, 3 representam a administração, tanto municipal como estadual, e 2 representam os servidores. Dos representantes das comunidades, nós temos a distribuição bem variada da representação, pois nós temos representantes dos sindicatos, de trabalhadores urbanos e rurais. Também nós temos representação de associação de portadores de doenças, além de outras entidades que compõem. A Associação de Bairros também. E o Conselho Municipal de Saúde, ele é, na verdade, a segunda instância máxima na área de saúde. Nós temos a primeira instância, é a Conferência Municipal de Saúde, que é realizada a cada 4 anos, onde se define o rumo que a saúde vai ter nos próximos 4 anos, e o Conselho, ele se reúne mensalmente, na última quarta-feira de cada mês, às 8 horas, lá no auditório da Secretaria, para discutir o que vai fazer, o município vai fazer para seguir as orientações da conferência. Então, ele é propositivo e também deliberativo. O município apresenta as suas propostas de ações,
com os recursos municipais, estaduais e federais, e o Conselho opina sobre essa apresentação e pode fazer modificações e toma a decisão final que a Secretaria deve seguir. Moacir, você é sindicalista também, né? É do Sindicato dos Bancários. E eu te pergunto aí, com toda essa experiência que tu tem participando do Conselho, enfim, como é que você vê, qual a importância da participação dos sindicatos nesses espaços? A importância dos sindicatos, ela é grande. Nós temos como representantes tanto da área rural, nós temos um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e temos 2 representantes dos sindicatos urbanos. O interessante dessas representações não é só ir lá participar da reunião e deixar por isso. Essas representações eles têm que discutir com a sua categoria o que foi discutido lá no Conselho e também levar proposições. Então, é o vai e vem das informações. Não adianta só participar do Conselho, dar a sua opinião. Tem que dar a opinião da sua categoria e defender, no nosso caso, que representamos os usuários do sistema de saúde, defender o lado do usuário dentro do Conselho. Muito bem, Moacir, a gente agradece assim a sua colocação e a gente reitera que o sindicato já participa de vários conselhos, né? Então a gente perguntou, na verdade, essa questão para a gente também poder participar do Conselho da Saúde e se inteirar mais nessa questão da saúde pública em nossa cidade. Presidente Annelise, nós temos hoje 2 vagas do Conselho são de profissionais de saúde e para nos adequar a uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, no ano passado, ainda na administração passada, nós encaminhamos uma propositura de projeto de lei ao Executivo para que fosse encaminhado à Câmara, readequando a composição do Conselho. Foi encaminhado no mês de dezembro à Câmara de Vereadores, mas no final da legislatura não havia sido votado, ele ficou engavetado. Agora, esse ano, ao assumir a nova administração, nós encaminhamos um ofício do Conselho ao atual prefeito, solicitando que pedisse o desarquivamento deste projeto para que a Câmara desse sequência na votação. E essa alteração, ela vem a beneficiar principalmente os trabalhadores na área de saúde, pois pela orientação do Conselho Nacional de Saúde, nós temos que ter 50% de usuários, 25% de profissionais da área de saúde e os outros 25% entre prestadores e governo. Então, nós não estamos adequados, só temos 2 representantes de profissionais no Conselho, de 18 que temos hoje. Então, a gente quer urgente fazer essa readequação, mas depende do encaminhamento por parte do Executivo desse projeto de lei que está arquivado lá na Câmara. A gente precisa que o Executivo peça o desarquivamento desse projeto para que a Câmara dê sequência, aprove a lei e a gente recompõe o Conselho. Moacir, essa alteração ela gera algum custo para o município fazer esse tipo de alteração? Não, ele não gera custo. Na lei atual existe um parágrafo que fala sobre o município arcar com as despesas do Conselho e ele foi transcrito igualmente para o projeto de lei. Então, ele não dá nenhum custo a mais ao erário público do que já está hoje. Então, pelo que nós ouvimos, 11 meses depois do encaminhamento, talvez 12, se contar quando de dezembro que foi encaminhado para o então prefeito, né, no ano passado, não foi feita essa alteração, que é uma deliberação do Conselho, muito embora não gere custo nenhum, quer dizer, é um trâmite burocrático, legal, que provavelmente vocês fizeram dentro com orientação jurídica, então seria só fazer um encaminhamento pertinente. Mas é importante destacar que
duas coisas. Primeiro, que o SSPMI já oficiou isso, nós temos interesse de participar. E segundo, para toda a comunidade, todos que estiverem nos escutando, servidores, não servidores, enfim, embora alguns sejam conselheiros com direito a voto, o conselho, as reuniões são abertas, ou seja, qualquer um pode ir na data da reunião e participar. Como é que é? Quando acontecem as reuniões? Como é que funciona essa dinâmica? É assim mesmo ou não? Justamente. A diferença entre conselheiros e demais participantes da reunião é o poder de voto. Os conselheiros, quando tem alguma decisão para ser tomada, podem votar. Os demais participantes, eles têm direito à voz, podem opinar sobre o que está sendo discutido, mas não têm direito a voto. Isso. Essa é a importância de participar do controle social e ajudar a construir, não só isso está errado, isso está bom, isso está ruim. Principalmente no momento que o SUS está sendo tão ameaçado com a questão do congelamento dos gastos públicos e tudo mais. Não é, Moacir? Justamente. Este congelamento por 20 anos dos gastos com saúde, ele ainda não está tão severo atualmente como vai ficar nos próximos anos, porque existe o crescimento populacional e o gasto em saúde vai ficar congelado. Então, a gente entende que isso tem que ser revisto e seja realmente seguido o que nós vínhamos desde a emenda 29, que trata sobre os recursos da saúde. Muito bem, muito obrigado, Moacir. A gente espera que nos próximos programas a sua participação venha a ser novamente de bom tom para nós e que você se sinta bem à vontade no nosso programa, se também o Conselho precisar de uma voz dentro da emissora. A gente agradece o espaço e estamos à disposição sempre que necessário para esclarecer a função do Conselho e também convidar a população para que participe das decisões do Conselho. Nós fizemos há algum tempo atrás a composição dos conselhos locais de saúde e a partir do próximo ano a gente vai retomar essa discussão de Conselho Local de Saúde por unidade de saúde. Então, a partir do ano que vem, nós teremos novidades e para participar das reuniões do Conselho, sempre na última quarta-feira de cada mês, às 8 horas, lá no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, no 3º andar. O SSPMI estará presente. Vem você também. Obrigado, Moacir. Obrigado. A bandeira na cara, ir pra rua é poder ter orgulho do nosso país. Lutar pelos nossos direitos, pra depois poder bater no peito e dizer eu também fiz. Não é sobre como ver o que acontece e não fazer nada. Não é achar graça da própria desgraça, ainda dar risada. É sobre cobrar de quem está eleito a nos representar. Estar sempre atento e nunca deixar de fiscalizar. Então, Anelise, contar para você também que nos dias 8 e 9 eu estive participando do encontro estadual dos COREDs. Os COREDs são os Conselhos Regionais de Desenvolvimento Econômico. Esse encontro ocorreu em Santiago dessa vez e ele ocorre todos os anos, né? Onde também é um mecanismo de controle social, só que ao invés da área de saúde é a área de desenvolvimento e promoção de desenvolvimento das regiões. Foi um encontro muito bacana, com apoio lá no caso da URI, e foi um encontro bem interessante. Participamos, eu, representando o Sindicato dos Municipários e o CODEM, participou a Luana, que é advogada, representando a OAB, o Balim, que é vice-presidente do CORED Noroeste Colonial, e o Nelson Tezen, que é presidente do CORED Noroeste Colonial. E entre os principais debates estiveram a consulta popular, né? O governo insiste
na questão de não pagar o passivo da consulta. O que é o passivo da consulta? São aqueles projetos que as pessoas votaram e que eles insistem que, bom, virou o ano, acabou o orçamento, eu não preciso mais pagar. E nós insistimos veementemente que essa é uma dívida, não é um simples trâmite burocrático, é uma dívida do governo, também não é desse ou daquele partido, é do governo para com a sociedade gaúcha. As pessoas votaram, as pessoas acreditaram, as pessoas sonharam. E nós, então, defendemos que esse passivo tem que ser pago para toda a sociedade gaúcha. Tem uma comissão que foi, então, deliberado lá, que vai estar debatendo isso mais de perto com o governo, e a gente também insistiu que os COMUDES, os Conselhos Municipais de Desenvolvimento, têm que ter voz. Tá? Que, então, o presidente do CONED vai ter voz, mas que também os COMUDES tenham voz e que a gente possa efetivamente achar uma forma de que a sociedade gaúcha receba aquilo pelo qual votou, aquilo que é um compromisso assumido dos governos. Também, por fim, foi aprovada uma moção de apoio aí ao curso da Unijuí, né, que então ganhou o curso de medicina, então aprovaram lá uma moção de apoio nesse sentido. Muito bem. Pessoal, também eu gostaria nesse programa fazer um pedido. A gente está fazendo uma licitação, né? O Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Juí, SSPMI Sindicato, aviso de licitação, tomada de preço, modalidade menor preço. O nosso objetivo é a contratação de empresas especializadas em criação de sites, hospedagem, suporte e manutenção de sites e mídias sociais, serviços fotográficos, criação de arte gráfica para impressão e tratamento digital de imagens. A abertura dessa licitação é no dia 6 de novembro de 2017, às 8 horas e 30 minutos. O término será dia 17 de novembro de 2017, às 17 horas. Condições para participar: estar habilitado a emitir nota fiscal eletrônica e disponibilizar conta bancária na Caixa Econômica Federal para recebimento. Informações pelo fone 33 32 21 18 ou no site www.municipariosdejuí.com.br. Juí, Rio Grande do Sul, 13 de novembro de 2017. Nelise François Kunz, presidente do sindicato. Vamos com um pequeno intervalo musical. Vamos escutar uma música que mexe com o coração da gente. Querência Amada. O shot que eu canto agora, na voz que do peito sai, é uma homenagem sincera em memória de meu pai. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, em tantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Ora, sanfona malvada, berço de flores da Cunha e de Borges de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul. Também, Annelise, ontem no Sindicato dos Municipários ocorreu, né, para a gente contar também para os colegas, um encontro macro-regional que reuniu representantes dos 80 municípios das 4 coordenadorias de saúde, né? Grande região de Santa Rosa, Santo Ângelo, Cruz Alta e Juí. Esse encontro é também mais uma modalidade, mais uma ferramenta do controle social
E o objetivo dele me parece que foi atingido. A gente participou com muito gosto, né? E foi um momento assim bem interessante, aonde a gente fundou algo novo. O SSPMI não para, o SSPMI que está sempre inovando. Então a gente fundou, a partir de ontem, o Fórum Macro-Regional de Conselheiros em Saúde da Macro-Região Missioneira. Vai ser um encontro que ele vai ocorrer pela decisão dos participantes trimestralmente, com o intuito da gente discutir melhor a saúde do ponto de vista regional, fazer essas avaliações que o Moacir estava contando para nós do ponto de vista regional. E participou desse encontro também o Lotário, que ele é do Conselho Estadual de Saúde e ele é também da CGTB. Então a gente fez aquela entrevista com ele, ele não pôde ficar hoje, mas ele deixou um recadinho para nós. O orçamento da saúde era para esse ano já 196 bilhões e a União vai repassar para os municípios, para os estados e vai aplicar na área da saúde em torno de 96 bilhões, ou seja, menos da metade do que estava previsto. Mas, Lotário, o que me preocupou que tu falou agora é a questão da reposição salarial. Tu disse que acredita que vai acabar a reposição salarial nos anos vindouros? O projeto de lei que para nós é a volta da escravidão, claramente deixa isso previsto, que provavelmente os funcionários públicos vão ser os primeiros atingidos, porque não vai ter mais reposição salarial. A começar pelo nosso salário mínimo. O salário mínimo, que era para ser reposto no mínimo a inflação e mais os índices como era, repor o poder aquisitivo de todos os trabalhadores, o que o governo Temer já fez? Tirou 15 reais do aumento que estava previsto, ou seja, de R$ 979 que estava previsto o salário mínimo, vai ser só 965. 105 milhões de brasileiros que ganham o salário mínimo, o povo fazendo a conta R$1 por mês, são 105 milhões que deixam de circular no comércio. No mês. 15 reais são 1 bilhão e 500 milhões que deixam de circular no comércio. Dinheiro que não vai existir, isso soma mais de 30 bilhões ao ano que deixa de circular, porque o povo não vai receber isso. Dinheiro que não vem para o bolso do trabalhador, logicamente o trabalhador não vai ter como gastá-lo. E por isso também está acontecendo uma estagnação da nossa economia, tanto que o comércio, na maioria do nosso comércio, estão entrando em dificuldades, porque a nossa população nem sabe mais, não tem mais nem provisão de como ela deve agir. Esse é um dos preços que nós estamos pagando por um golpe que foi dado por um grupo de políticos safados que estão envolvidos em corrupção para proteger bandido e ladrão. Essa é a nossa realidade e a população precisa saber disso. Infelizmente, no nosso país, se deu um golpe, não foi contra a Dilma, não foi contra o PT, e sim contra a população. Tanto que a conta está vindo aí. 367 deputados votaram a favor do fora Dilma. 304 estão dentro do processo. Dos 61 senadores, 54 estão dentro do processo. Esses mesmos 366 deputados votaram congelamento dos recursos na área da saúde, congelamento dos recursos na área da educação. 365 deputados, os mesmos, votaram pela reforma trabalhista, ou seja, tirando direitos de todos os trabalhadores. E é isso que nós precisamos informar para a sociedade. Quem eles são, quem eles representam e o que eles representam. E quanto é o custo real dos nossos políticos lá no nosso país. Cada deputado custa para nós 10 milhões e 200 mil ao ano. Cada senador custa para nós 80 milhões ao ano. A população tem o direito de saber disso. E é isso que nós precisamos conversar com toda a sociedade. Mentem para a sociedade que estamos em crise quando a realidade é outra. As isenções que estão sendo dando, perdão de dívidas para os grandes, eles não revelam para a nossa sociedade. Estado do Rio Grande do Sul, nesses 3 anos do governo Sartori, diz que não tem dinheiro para pagar os funcionários, mas se deu ao luxo de dar 34 bilhões nos 3 anos, 15 bilhões no primeiro, segundo ano, 9 bilhões no terceiro ano, 10 bilhões de isenções. Fora o que está acontecendo de fraudes e de desvios, que também não são apurados. Nós do Conselho Estadual estamos querendo saber o volume e para nós, inclusive, é negada essa informação. E é isso que nós, como sindicatos, como os conselhos, precisamos revelar para a nossa sociedade. O que está acontecendo no nosso país. Eu, Lotário Schlinton, conselheiro do Estado, conselheiro no meu município, eu quero o meu Brasil de volta. Democracia, livre,
como a gente sempre pregou, nossas universidades com portas abertas para que nossos filhos pudessem estudar. O que está acontecendo? Diminuir os recursos. Da assistência social, 90% menos de recursos. A sociedade precisa saber de tudo isso que está acontecendo no nosso país, que a mídia não divulga, porque a mídia no nosso país está comprometido com esse golpe também, porque ela também sonegou e sonega. E isso nós não devemos ter medo de divulgar, devemos ter essa coragem. A nossa mídia no nosso país está na mão de 5 famílias, que controlam 99% da mídia nacional. Isso, temos que criar um meio de democratizar isso também. Lotário, uma questão interessante aqui. O trabalhador ele vai ser duramente atingido, já está sendo. Mas a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, ela acredita que os comerciários também vão ser atingidos, as empresas pequenas também vão ser atingidas, quer dizer, a realidade dos municípios também vai mudar com esse congelamento de gastos, com essa redução do salário mínimo. O que a gente pode esperar, por exemplo, para Ijuí, né? Tão distante de Brasília, tão distante das metrópoles, com essa redução de recursos que deixa de circular nos municípios? Logicamente, quem vai pagar a conta somos justamente nós, os mais afastados, em primeiro lugar. Porque a crise vai bater primeiro aqui. Porque os grandes e os privilegiados continuam a ter acesso a recursos que nós, os pequenos, não temos. E por isso, mais um motivo para a sociedade acordar, para a sociedade ir para a rua. Hoje é um dia, mobilização nacional dos conselhos, estamos chamando a população para fazer esse movimento em defesa da democracia, em defesa dos recursos da saúde, em defesa dos recursos para a educação, porque o comércio, se tu avaliar e sentar, conversar com qualquer um da nossa região aqui, eles já estão entrando em dificuldades. Por quê? Porque a nossa população já está se retraindo e com medo de tudo o que está acontecendo, com congelamento de salários e, inclusive, parcelamento que está sendo liberado pelos classe patronal, isso vai atingir em cheio todos os trabalhadores. E tem mais uma. O trabalhador, o patrão pode pagar só pela hora trabalhada. Vamos supor que alguém, um funcionário, dentro de uma loja, o patrão entender que o movimento caiu, ele pode mandar esse trabalhador para casa e pagar só as horas que o trabalhador realmente trabalhou. Vamos supor que ele trabalhe só 10 dias no mês. O patrão vai precisar pagar só aqueles 10 dias que ele trabalhou. Isso está dentro da lei. E se isso realmente começar a acontecer, eu pergunto, como a nossa classe trabalhadora vai sobreviver? Esses parcos recursos que ela vai receber vão ser os suficientes para ela ter uma vida digna, como diz a nossa Constituição? Todos sabemos que não. Portanto, nós precisamos acordar para a realidade o que está acontecendo realmente em nosso país. Contas que nós denunciamos e contas que foram e que estão nos paraísos fiscais, infelizmente, deveriam ser requisitados esses valores e devolvidos para a sociedade. Não está acontecendo. E é isso que nós precisamos conversar com a sociedade, como e de que maneira a sociedade poderia e deveria ajudar. Em primeiro lugar, transparência total. E por isso foram criados mecanismos na Constituição de 1988. Em todas as áreas, nos municípios, existem os conselhos, Conselho da Saúde, Conselho da Educação, Conselho Agropecuário, que deveríamos estar já acompanhando todos os orçamentos nos municípios. Infelizmente, o nosso cidadão não o fez. Por isso, nós também devemos fazer a nossa meia-culpa, porque nós, como sociedade, contribuímos para que isso acontecesse. Mas, agora, com tudo o que está acontecendo, precisamos acordar para a realidade e contrapor através dos espaços que foram criados e discutir com toda a sociedade de uma forma transparente e clara, e não conforme o Conselho Estadual tem que fazer hoje em dia. Rejeitamos as contas do governo porque não está aplicando de acordo com a lei, mas, infelizmente, chega na Justiça, no próprio Ministério Público, e está lá. Quais atitudes tomar? Precisamos que a Justiça também cumpra com seu papel. Mas, infelizmente, e isso eu digo, infelizmente no nosso país, o Supremo Tribunal Superior passou um recibo de envolvidos no golpe e na corrupção, porque senão ele já teria que ter tomado alguma atitude, e não a tomou. Seu Lotário, como é que nós do sindicato e o que a CGTB tem feito para enfrentar
esse cenário? Como a gente pode envolver o nosso povo novamente para que isso não aconteça ou as perdas sejam, de repente... Como fazer a luta daqui para frente? Em primeiro lugar, eu creio que nós também nos dividimos demais, criamos muitas centrais e caímos no erro de nos dividir. Todas as centrais agora estão se unindo, porque vimos que com a divisão enfraquecemos e precisamos retomar essa luta. Unido de uma maneira forte, transparente, para que a sociedade fique sabendo realmente o que existe por trás desse golpe, que é uma entrega total de todo o nosso patrimônio nacional. Exemplo, essa semana, pela imprensa, pela mídia, se noticiou a venda de um pré-sal, de um poço, pelo valor de 8 bilhões. Pelo levantamento que nós, os movimentos sociais, tínhamos e temos, esse mesmo leilão que foi executado, só aquela reserva atinge mais de 800 bilhões. Então isso foi uma venda ou foi uma entrega? No meu entender, isso foi uma entrega, porque foi por um valor menos de 1% do que ele está avaliado. Então, nós precisamos retomar essa discussão de unirmos todos nós, a sociedade e os sindicatos e as centrais, para juntos juntarmos forças e contrapor tudo isso que está vindo sobre nós. E mais um agravante, a política, tanto na área da saúde quanto da educação, estão querendo salvar algum hospital ou algum educandário com verbas parlamentares. Nós somos completamente contra a verba parlamentar. Por quê? Porque daí eles vêm com 100 mil, 200 mil, dar um cala-boca para a população, enquanto que lá congelaram os recursos e são bilhões. E nós precisamos saber o nome de cada deputado, de cada senador que votou a favor desse congelamento, para justamente a sociedade saber o que está acontecendo. E precisamos mudar essa história do nosso país. Te agradeço, seu Lotário, membro do Conselho Estadual de Saúde e representante da CGTB, Central Sindical dos Trabalhadores do Brasil. Também estão conosco hoje representantes do Sindiáguas. A nossa parte a gente está fazendo. Como sindicatos, estamos nos abraçando, como o seu Lotário mesmo disse, em prol de uma causa justa, que ainda podemos nós sermos os últimos, talvez, sindicalistas que ainda se abraçam e conversam sobre o mesmo assunto, tentando mudar um pouco ou reverter essa maracutaia toda feita pelos nossos políticos hoje no Brasil. Estão conosco Lucídio Neri Correia, delegado de base do Sindiáguas, Ijuí, Ajuricabe e Catuípe. Ele representa Ijuí, Ajuricabe e Catuípe, a Nancy, e eles vão nos falar um pouquinho de como está sendo visto por vocês também essa questão da privatização da nossa água. Assim, a gente estava falando em saúde pública e água para nós é essencial. Imagina a nossa água na mão de estrangeiros, onde a gente não pode mais nem mandar, enfim, na água que a gente bebe. E eu gostaria, sim, que vocês falassem um pouco como vocês estão sentindo toda essa pressão na privatização. Boa tarde, Annelise, boa tarde, Ronei, a Nancy, que me acompanha aqui, representando o Sindiágua. Boa tarde aos ouvintes, em especiais aos servidores públicos, né, de todas as esferas. Em primeiro momento, quero parabenizar o SPMI, né, pela criação desse espaço aí, para poder levar informações aos associados, aos servidores públicos e também à comunidade em geral, né. Na questão da privatização, nós, enquanto Sindiágua, somos totalmente contra, né. Nesse momento, o governo do estado não tem falado em privatização, mas ele tem divulgando e fazendo reuniões lá com a imprensa da capital, com outros setores, porque a intenção do governo e da companhia nesse momento é a criação da PPP, uma parceria público-privada que vai
no primeiro momento, atingir lá a região de Porto Alegre, a metropolitana. São 9 cidades que vão ser atingidas e nós somos contra porque é devido ao modelo do projeto, né? É um projeto que, no entendimento aí do sindicato, que já fez um estudo aprofundado, ele vai trazer prejuízo não só para a companhia, mas também para os demais municípios de onde a companhia atua, porque ela vai, esses valores da PPP vão passar para a empresa privada e vai deixar de haver aquele subsídio cruzado, que é a distribuição de valores para os demais municípios, especialmente aos pequenos que são deficitários, né? E que a companhia, a Corsan, que é uma empresa que trabalha com o lado social, ela atende igualmente tanto a cidade grande como a pequena, o atendimento é igualitário. E é nisso que a gente defende, né? Que a universalização do saneamento, né? Todos têm direito. A água é um direito, é vida, né? A água não é mercadoria. Né? Isso até é o tema aí do Fórum Alternativo Mundial da Água, que foi lançado agora há uns 15 dias atrás, e nós estivemos no lançamento aqui no estado, e que o ano que vem vai acontecer em Brasília, então esse Fórum Alternativo Mundial da Água. Ele vem no contraponto do Fórum Mundial da Água, né, que justamente trata a água como mercadoria, e o Fórum Alternativo ele trata a água como um bem da vida, né. Então na questão da privatização está nesse ponto, né, o governo insiste, né, o sindicato tem trabalhado junto às prefeituras, né, na intenção de esclarecer a situação, né, de o que realmente vai acontecer se houver essa parceria pública-privada. Água que está diretamente interligada com a nossa saúde, mas toda essa conjuntura, Nancy, a gente vê aí a parte toda a criminalização do servidor público. O servidor público hoje parece que é olhado como um criminoso, principalmente pelos políticos. E teve um político aí, essa semana, aqui em Ijuí, né? Aquele que diz que sindicato só serve para consumir com o dinheiro do povo. Mas eu queria até mandar um recado para esse deputado, que daqui para frente, quem sabe, o salário e as verbas de gabinete e todo o recurso que ele dispõe seja também algo que as pessoas dão se quiserem. Não algo imposto, uma contribuição. Será que ele topa? Mas eu queria perguntar, como é que os sindicatos podem fazer daqui para frente? É tanto ataque, é fim de fundação, é a criminalização, é a terceirização. Tem um projeto no Senado para que o negociado sobre o legislado vale no serviço público. Se aprovado fosse, daqui a pouco, então, não tem mais a necessidade de nós ter um estatuto, porque a negociação vai se sobrepor a ela. Quer dizer, o que a gente pode fazer daqui para frente? O que a tua experiência diz nesse sentido? Boa tarde, dirigentes da SSPMI, especialmente a Ronei e a Annelise, e a todos os ouvintes. Pois é, nenhuma política pública concretizada no serviço à disposição da população subsiste sem os seres humanos, na sua autoria, seu conhecimento e motivação. Porém, quando o gestor não administra na perspectiva do interesse público, tudo pode virar mercadoria e comercializado pelo ente privado, garantindo a sua margem de lucro. Então, o servidor público passa a ser incômodo e desnecessário. E é preciso convencer a sociedade que são eles que não funcionam. Cada governante deve gerir a sua esfera administrativa pensando todo, e não apenas para uma minoria ou um grupo, sob pena de desgraçar a região e a sua cidadania. Respeito e diálogo é o que constroem alternativas para os desafios, resultando na aprovação e satisfação do povo. Deve-se enxergar a floresta toda, e não só uma árvore. E o que se percebe são gestores públicos que promovem o sucateamento das estatais, difundindo a sua inviabilização financeira e aproveitando a crise generalizada, propício ao congelamento da resistência
permitindo o ingresso da iniciativa privada e o seu projeto de exploração, literalmente falando, através da privatização, concessões e PPPs. E na atual conjuntura, todos os discursos, principalmente por parte do governo estadual e federal e seus aliados, estão direcionados para a desvalorização e o sucateamento desse serviço público. Isso desmotiva e desmobiliza o trabalhador. Dessa forma, é papel do sindicalista, dentre outros, resgatar a autoconfiança e a esperança da categoria. Lucídio, se o Sindiáguas pudesse dar um recado hoje para os sindicatos municipais, sindicatos de servidores estaduais, sindicatos de servidores federais e para os servidores dessas 3 esferas, na tua opinião, o que nós daríamos de recado frente a essa conjuntura toda? A gente vive um momento muito difícil, né? Muitos funcionários nem sequer recebem os seus salários em dias, é complicado. Mas nem tudo está perdido, né? Nós temos aí alguns políticos que estão do nosso lado, né? E que nos defendem. E então acho que nós temos que aproveitar essas pessoas que estão dispostas a nos ajudar. E eu acho que o mais importante mesmo é a união dos trabalhadores, a união dos sindicatos, né? Porque sozinho é difícil a luta. Já existe o sindicato justamente para que junte as forças, né? Para combater essa situação. Então acho que a união dos sindicatos hoje, a união dos trabalhadores do serviço público de todas as esferas, né? Tanto municipal, estadual ou federal, eu acho que é o mais importante hoje no momento para tentar lutar junto para demover desse momento difícil que estamos passando, né? Muito bem, muito obrigada, Nancy, Lucídio, pela participação de vocês. Queremos aqui também a todos os servidores falar de que o sindicato não para realmente, né, Ronei? As nossas negociações ainda estão estagnadas, baseada em 2017. Estamos assim à mercê, por enquanto ainda, de um diálogo e aguardamos resposta do executivo, mas até agora estamos vivendo de promessa, né? E a gente gostaria de mandar um recado assim bem carinhoso para essa turma de políticos da esfera municipal, estadual e federal, que são políticos por profissão, não todos, né? Há exceções, mas tem muita gente aí que é político de profissão. Então, para aqueles que são políticos de profissão, não aqueles que fazem política pública, mas para aqueles que usurpam o poder a benefício próprio umbilical, vai o recado do SSPMI e do movimento sindical. É mentira desses loucos.
Boa tarde a todos os ouvintes. O tema jurídico de hoje é sobre o princípio da liberdade de filiação à entidade sindical ou profissional. A Constituição Federal, em seu artigo 8º, inciso 5º, diz que é livre a associação profissional ou sindical observada o seguinte. Inciso 5º. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Ou seja, todo trabalhador terá a liberdade de optar por se filiar à entidade sindical, mas também terá o direito, depois de filiado, a se desfiliar se assim optar. A Constituição Federal estendeu esse direito também ao servidor público, no seu artigo 37, inciso 6º, que assim disciplina. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte, inciso 6º. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí, SSPMI, é a organização sindical da categoria profissional dos servidores públicos municipais de Ijuí, e todos têm a liberdade de se filiar ou desfiliar da entidade se assim desejar. Portanto, face ao princípio constitucional da liberdade de filiação à entidade sindical, deve ser respeitado o direito de vontade de cada trabalhador. Um bom sábado a todos. Muito bem esclarecido também, e aí volto a agradecer a todos os sócios nossos que aderem a serem sócios e ficarem firmes no seu intuito de ter uma entidade que os represente. Também ao DMEI, a gente com muito carinho acolheu a eles, né? Já em prol de uma unicidade onde eles estavam sentindo essa falta de uma entidade que os representasse aqui no município. Bem lembrado, Annelise. Toda semana a gente tem novos colegas se filiando ao sindicato, buscando as novidades, buscando desde a luta sindical até os convênios, desde o aluguel do salão até o interesse na área de lazer que nós estamos em busca. Enfim, todos os benefícios que o sindicato oferece, e com muita alegria, com muita satisfação, estamos então recebendo os novos associados também da autarquia DMEI, que também tem vindo nos buscar. Partiu deles esse interesse, mas foi graças ao trabalho da nossa presidente, né? Foi graças ao trabalho da nossa assessora jurídica, foi graças ao apoio, suporte da nossa federação FEMERGS, que essa turma então hoje está junto conosco na luta, e a cada dia mais e mais colegas se filiam, e para minha surpresa e para a surpresa de muitos incrédulos, cada novo associado já diz, já marca lá na folhinha e já diz: eu quero continuar contribuindo com a contribuição sindical, o que para nós também é uma alegria, uma satisfação. Só que eles também nos cobram, né, Annelise? Assim como eles querem continuar contribuindo, querem se associar, eles nos cobram. O que eles nos cobram? E essa colcha de retalhos? Ela não vai acabar nunca? O que o sindicato está fazendo? Primeira coisa que eu quero afirmar para os nossos colegas é isso. Na visão do Sindicato dos Municipários de Ijuí, na visão da Federação dos Municipários do Estado do Rio Grande do Sul, na visão da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, a colcha de retalhos que foi implementada aqui em Ijuí acreditamos que caracteriza prática antissindical. Eu tenho certeza que se você buscar qualquer gestor da nossa prefeitura e citar meia dúzia de 10 cargos, o cara não vai saber de que padrão está falando. A serviçal. Peraí, qual é o padrão da serviçal? O zelador, o motorista, qual é o padrão? Não se sabe, porque essa colcha de retalhos ficou um fiasco sem fim. Assim como também nos incomoda profundamente a denúncia que nós recebemos e torcemos. O secretário não nos deu a resposta definitiva. Estamos esperando para segunda-feira essa resposta. Mas torcemos que não seja verdade, que seja rumor apenas. Imagine você da comunidade que buscaram o sindicato, colegas buscaram o sindicato, porque parece que os gestores estavam querendo largar o trabalhador de férias sem pagar 1/3 constitucional
no início das férias. Diz, tu vai, viaja, tira tuas férias e na volta, daí tu recebe o teu 1/3. Ora, se 1/3 é para eu gastar no meu merecido descanso depois de 12 meses de trabalho, como é que pode um gestor querer encaminhar as férias do servidor e não pagar 1/3 quando o servidor sai de férias, mas quando volta? Nós queremos acreditar que não seja verdade. Nós estamos nos esforçando para acreditar no diálogo, mas uma atitude como essas seria o rompimento total de qualquer possibilidade de diálogo, não é isso, presidente? Isso mesmo, Ronei. Estamos também de olho nas conversas que estão sendo feitas nos bastidores aí de que o 13º e o salário de novembro, dezembro, me parece que está perigando. O sindicato quer deixar um alerta aí, estamos de olho e acreditando que não sejam só promessas de campanha, né, Ronei? Tem coisas assim que não tem fundamento. Eu não vejo nenhum gestor se posicionar. Eu não vi uma nota da prefeitura oficialmente contra o congelamento de salários. Congelamento dos gastos públicos, desculpa. A gente fica nervoso, se emociona, né? A gente não vê ele se posicionar contra o congelamento dos gastos públicos, mas vê eles querer repassar isso daí para o servidor, na conta do servidor. Tem tanta coisa que nós temos que ver aí como contrato emergencial. Minha gente, contrato emergencial é temporário. Quando se torna recorrente, é hora de concurso público. Isto é constitucional. Isto está na Constituição. Chega um momento que o diálogo já não resolve mais. Esperamos que esse momento não tenha chegado. Tá? Nós estamos esperando do secretário de administração para segunda-feira um retorno sobre esse 1/3 constitucional. Tá? E a gente espera o bom senso do executivo nessa questão. Em homenagem a alguns que de repente não sabem o que estão fazendo e estão fazendo algumas coisas aí que não tem cabimento nesse nosso município, então vai essa música em homenagem a alguns. Promessas de campanha. Caros ministros que são marionetes desse presidente, ganância de tantas empresas, lava-jatos, pessoas. O sucesso do ano que vem, que é o ano eleitoral, eu sou representante do movimento Tchê de conscientização do Rio Grande do Sul. Estás muito enganado se pensar que esqueci das tuas promessas que na campanha ouvi. Estás muito enganado se pensar que esqueci das tuas promessas que na campanha ouvi. Você falava, você jurava que ia resolver. Falavas tão bonito que chegou a me convencer. E agora com problemas que não sabe o que fazer. Eu sou um eleitor, não quero nem saber. Se não tinha as condições que não fosse concorrer. Não enganasse o povo com promessas na TV. Estás muito enganado se pensa que esqueci das tuas promessas que na campanha ouvi. Muito bem, não esquecemos da campanha. A gente agradece aos ouvintes dessa estimada emissora, aos nossos sócios e aguardem o próximo programa. Até o próximo sábado. Reitero novamente que vocês participem da Assembleia do dia 18. O estatuto é de vocês, é nosso e devemos nos inteirar das leis vigentes dentro da nossa entidade. Momento de união. Torcemos pelo diálogo, mas se precisar, juntos estaremos na defesa do servidor. Deus abençoe a todos e boa semana. Volte a ouvir no próximo sábado, a partir das 13 horas, o programa Sindicato Itinerante.